na década de 60, um autor chamado Theodore Levitt lançou um artigo que se chamou Miopia em Marketing. Miopia em Marketing é uma crítica às empresas que não enxergam que o mais estratégico em toda a sua operação é entender o consumidor. Então, a empresa era essa fábrica. E o consumo era aquela coisa que é o uso, o desgaste, não tinha o mesmo charme da produção. Como se eles não fossem os dois lados de uma mesma moeda. Essa empresa começa a ter desafios, porque os mercados vão se tornando mais competitivos, esses consumidores começam a aprender a consumir, começam a desenvolver, né, uma crítica em relação ao que é produzido, e outras abordagens do marketing começam a aparecer, como, por exemplo, o marketing de relacionamento. Esse mercado continua se tornando mais complexo, do lado da oferta e do lado da demanda. Em paralelo, o desenvolvimento da tecnologia, que dá à empresa a opção de criar, por exemplo, as bases de dados, né? E elas acham que as bases de dados vão dar a elas a solução dos problemas. A propaganda se torna, por exemplo, um produto de consumo, e está deixando de ser, né? É preciso ter outras lentes, porque esse consumidor, ele é efêmero, ele é um camaleão. A internet, né, vem como uma grande mudança. Quando o mercado de oferta e de procura vai se sofisticando, não basta eu construir um relacionamento, eu tenho que oferecer uma experiência para o consumidor. E eu diria que é mais ou menos nessa época que ganha um espaço alguns autores ligados às práticas de mercado que se propõem a trazer tendências de mercado. Aqueles que eram quase os detetives, que tinham que descobrir a tendência, que é alguma coisa que eu não estou ouvindo recentemente. Esse consumidor que está surfando, ele compra virtualmente ou ele deixa de consumir. Entender o não consumo, entender a resistência, entender o abandono, é também entender o consumo. Esse consumidor, ele se relaciona, evidentemente, com as empresas, mas eles se relacionam entre eles. E talvez essa seja a mudança. Há alguns nomes, né, que o marketing vai ganhando, como, por exemplo, marketing colaborativo. O mercado hoje está se tornando uma plataforma de construções sociais e culturais, fazendo com que as empresas, de fato, tenham que deixar de ser míopes. Essa fábrica social, ela é um desafio muito grande. Mesmo que as empresas estejam entendendo que o marketing está chegando nesse momento colaborativo, a simultaneidade dos acontecimentos é uma coisa nova, mas a gente não tem mais uma coisa depois da outra e uma pergunta não tem uma resposta. E talvez seja essa mudança que estimulou a fazer umas escolhas de pesquisa. A nossa escolha é trabalhar com o detalhe, com um grupo social pequeno, com a profundidade. O contexto que a gente tem pesquisado é o contexto de família, os novos arranjos familiares, né? Monoparental, onde só tem a mulher, às vezes só tem um homem, porque nós trabalhamos sempre buscando histórias de vida, porque é isso que ajuda no método que é basicamente o que a gente chama um método interpretativo. Quando a gente começa uma pesquisa, é mais ou menos isso que a gente tem, várias cores, vários formatos. O que vai acontecer? O que a gente vai encontrar? A ideia é olhar conexões. E aqui são alguns exemplos do marketing colaborativo. Esse aqui é o exemplo do Lego Play, que é um aluguel de Lego. Você paga uma taxa e o Lego vai ser entregue na sua casa, o teu filho vai brincar. Depois que ele montar, ele tem a opção de comprar. Um outro exemplo aqui, nacional, que é Curto Café. O preço você é que faz. Esse aí é um outro exemplo, que é o BlaBlaCar, né, que é o exemplo da carona. Então, vocês têm exemplos de marketing colaborativo, empresas que estão colocando o consumidor para trabalhar. Trata-se de um novo consumidor? É a pergunta que a Roberta vai não tentar responder, né? É a dúvida que nós vamos compartilhar com vocês, né? Tá, obrigada.